porque o inimigo, ele não brinca. Não é tempo de nós subestimarmos o inimigo, acharmos que ele não pode, que ele não faz. Ele tem poder, com certeza muito maior tem poder ao Senhor. Mas o inimigo, ele não brinca. Ele anda ao nosso derredor, rugindo como um leão, procurando alguém para tragar. E ali Sanbalat e Tobias, né, ficam assim meio que nervosos, ficam meio incomodados, mas Neemias estava firme lá. E Neemias, chegando a Jerusalém, durante a noite ele saiu para observar as ruínas, observar a cidade, como estava a situação daquele lugar. E Neemias, durante a noite, percorreu toda Jerusalém, todas as ruínas, em silêncio, para não chamar a atenção, e não revelou a ninguém a intenção do seu coração. E ali, no outro dia, ele convocou os líderes e falou então para eles da intenção do seu coração, que era restaurar os muros, restaurar a proteção da cidade. E ali ele relata para aqueles líderes a experiência que ele teve com o Senhor até o presente momento, a experiência que ele teve com o Senhor diante do rei, de ter orado e o Senhor ter dado vitória, ter intercedido a favor dele. E ali ele conta toda a sua experiência para aqueles líderes. E ali o povo se anima a darem as mãos e fazer a obra, e executar aquela obra de restauração. Irmãos, e ali o povo, né, se dispõe. E aqui o Senhor falou comigo: por que nós não desistimos ainda? Com tanta fúria do inimigo, por que nós estamos de pé? Por que nós ainda estamos lutando? Nós estamos guerreando? Porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Irmãos, se nós formos olhar as adversidades, os levantes do inimigo, a nossa vontade é de desistir, porque muitas vezes a gente vê o problema maior do que o nosso Deus. Mas por que você está aqui nesta noite? Por que você está fazendo essa campanha? Por que eu estou aqui? Porque eu creio no poder de Deus, porque eu creio na misericórdia do Senhor, porque eu creio que grandes coisas o Senhor fez e fará. Ninguém, eu duvido que tenha alguém aqui que não tem um testemunho para contar, um livramento para contar, uma bênção para contar do que o Senhor tenha feito na sua vida. É por isso que nós estamos de pé, é por isso que nós estamos ainda crendo, é por isso que nós estamos com os nossos olhos no Senhor ainda, porque nós cremos que Ele vai fazer. E Neemias declara que Deus é quem daria êxito ao povo. O povo se anima e Neemias declara: é o Senhor que vai pelejar, é o Senhor que nos dará êxito, é o Senhor que vai nos dar a vitória. E assim, irmãos, o Senhor falava no meu coração: sou eu que vou fazer. Irmãos, eu estou relatando tudo isso, mas tudo isso o Senhor falou comigo em relação à causa que eu estou vivendo com meu filho. E o Senhor falava: é eu que vou fazer na vida do seu filho, mas eu conto com você. Você vai ser canal, você vai ser instrumento. Irmãos, porque essa obra, esse projeto eu pus nas suas mãos. Irmãos, a sua família é projeto de Deus para você executar. O Senhor, Ele conta com você, Ele conta comigo. Ele faz, mas Ele quer usar você na sua família. Ele quer usar você para que a sua família, para que o seu lar seja restaurado. E ali, irmãos, Neemias declara que o Senhor é que ia dar a vitória. Mas não é porque o Senhor vai nos dar a vitória que nós vamos cruzar os braços. Deus, Ele pode fazer muito além daquilo que a gente imagina, mas o que cabe a nós, Ele não vai fazer. O que cabe a mim, sou eu que tenho que fazer. E Ele me garante a vitória, e Ele me dá estratégias, e Ele me dá a direção, e Ele me orienta. É assim que funciona. E ali, irmãos, continuando, a gente vai no capítulo 3, e o Senhor me mostrou ali a unidade daquele povo. No capítulo 3, se a gente for ver, a gente vê assim, os nobres junto com os humildes, com os pobres, todos juntos num só propósito. Irmãos, vamos falar a verdade, não é agora não. Desde que o mundo é mundo, o pecado é pecado, e desde que o mundo é mundo, assim, aqueles assim, né, os orgulhosos são orgulhosos, os metidos são metidos, e os que se acham mesmo. E não era diferente naquele tempo. Os nobres, imagina-se as pessoas bem-sucedidas fazendo um trabalho de construção junto com os pobres.
que estava todo mundo num só propósito, todo mundo em unidade ali. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus se movia naquele lugar, se movia naqueles corações. Irmãos, é necessário a unidade. E como nós estamos falando de família nesta noite, a gente sempre ouve falar, e parece que assim, a gente não é uma vez, não é duas, a gente tem ouvido sempre as pessoas falando como hoje em dia a tecnologia, que é uma bênção, quando sabe se usar é bênção, mas como ela tem separado as famílias. Irmãos, eu falo que assim, se a gente não vigiar, dentro do lar da gente arma tendas. É uma tenda num quarto, uma tenda na sala, outra tenda no outro quarto. É o filho no quarto, o esposo no quarto, a esposa na sala, o outro na cozinha, cada um no seu mundinho. É um no celular, o outro no computador, o outro não sei aonde, o outro não sei em que. Irmãos, e se nós não ficarmos atentos a essa situação, nós vamos estar todos dentro de casa, mas cada um na sua ilha. E não é isso, o propósito de Deus, família, não são tendas, não. Família é uma tenda, só e todos debaixo, todos juntos, unidos. E ali no capítulo 3 a gente vê a unidade do povo em construir, em reconstruir os muros. E o Senhor, Ele quer a unidade da família para que a nossa sociedade seja uma sociedade melhor. O Senhor, Ele quer a unidade familiar para que a igreja do Senhor avance. Porque família, irmãos, é base de tudo. Família é a base, é o projeto de Deus. Então é necessário, irmãos, a unidade. Se o Senhor estiver falando no seu coração, toma posse dessa palavra e põe em prática aquilo que o Senhor está ministrando no seu coração. O Senhor ministrou isso, eu estou compartilhando com os irmãos, mas com certeza o Senhor é aquele que fala muito além. Ele falou no meu coração dessa maneira, mas pode estar falando no seu mais além ainda. Então esteja atenta, seja sensível à voz do Senhor nessa noite. E aí, irmãos, avançando mais um pouco no capítulo 4, a gente vê a raiva e o escárnio do inimigo, porque eles começaram a construir os muros, como nós vimos. O povo se animou e deram as mãos e começaram a obra. Aí Sambalate, Tobias, eles ficaram enfurecidos, com ódio. E aí, o que acontece? Acontece o que muitas das vezes acontece com você. Quantos não já ouviram alguém chegar para você diante de uma situação e falar assim: você crê que é possível? Não, eu não vejo possibilidade. Como? De onde? Não tem jeito. Irmãos, é o que mais a gente ouve. Palavras de desânimo, de desencorajamento, de incredulidade. Mas o Senhor está aqui nessa noite para falar com você que é possível, que pode, que Ele provê de onde você menos espera. Ele envia de onde você menos espera. Ele age da maneira que você nem imagina. E foi assim com aquele povo, os inimigos, Sambalate e a turma dele lá. Eles chegavam e falavam assim: o que fazem esses fracos? Tipo assim, olha a situação, vocês são fracos, vocês não vão conseguir. Ele chega para aquele povo e fala assim: renascerão do pó as pedras que foram queimadas? Tipo assim, como que vocês vão reconstruir esses muros? É impossível, vocês estão perdendo tempo. É assim que a gente ouve, irmãos, no nosso dia a dia. O inimigo quer ver a nossa derrota, quer ver o nosso fracasso. Mas o Senhor é Deus de vitória, general de guerra. É Ele que peleja por mim e por você. Nós temos somente que crer e não dar ouvidos ao inimigo. Porque o inimigo quer que nós estejamos parados, atados, prostrados, só chorando, lamentando e reclamando. Mas o Senhor diz: eis que os meus ouvidos estão atentos, inclinados, abertos para ouvir a sua oração, e as minhas mãos estendidas para abençoar. O Senhor, Ele quer ouvir o nosso clamor. Ainda que você lamente, ainda que você chore, mas erga sua voz em oração ao Senhor. Aleluia. E aí, irmãos, continuando, a palavra do Senhor ainda no versículo capítulo 14 fala que os muros já estavam na metade da sua altura e as brechas estavam sendo fechadas.
Ai, irmãos, aí vocês imaginam, o inimigo estava bravo, estava furioso, aí mais zangado ele fica, porque o negócio que ele achou que não ia dar certo estava indo, estava rompendo. E assim é o inimigo nas nossas vidas, quando ele acha que a gente está desistindo e acha que já é vitorioso e vê que nós estamos andando, ainda que devagar, mas nós não paramos. Ai, irmãos, e que nós estamos fazendo a nossa parte, tampando as brechas. Aí ele se levanta mesmo, aí ele levanta, que a gente pensa assim, não, agora não tem jeito. Mas tem jeito sim. Se você chegou até na metade, o Senhor te permitiu chegar até na metade, Ele vai te permitir chegar até no fim. Então, irmãos, o negócio é não dar ouvidos ao inimigo. E ali ele ficou mais irado ainda. E o que nós devemos fazer? Ainda que o inimigo baba, zanga, escarnece, fala, irmãos, nós temos que procurar a cada dia fechar as nossas brechas. Fechar as brechas dentro do lar. Irmãos, eu estava pensando, o Senhor falava comigo, eu sempre falo, quando a gente namora, né, para assim, quando os casados aqui, a gente quando está namorando, a gente pensa igual o namorado, a gente concorda com tudo, o namorado não concorda com tudo, é uma maravilha. A gente fala assim, nossa, é a tampa e o balaio, encaixa. Nossa, é a metade da larinha, um negócio assim, é de Deus mesmo. É uma coisa assim, não tem assim diferença. A gente fica assim, encantado, a gente fica cego, né? Aí é só colocar escova de dente no mesmo copinho, aí já começam as diferenças. Aí já começa a falta de paciência, porque eu não concordo, aí eu não aceito, não é assim, aí um quer falar mais alto, o outro discorda, e não há um diálogo, irmãos, não tem um diálogo no negócio, aí assim, aí o inimigo assim, ele começa a achar assim, tá vendo? É assim mesmo, e aí ele começa a trabalhar, é aonde nós necessitamos fechar as brechas. A brecha, irmãos, sabe, da falta de sabedoria, né, do machismo, tampar as brechas, irmãos, lá do autoritarismo, da arrogância, aliás, do orgulho, que eu não perdoo, porque mesmo ele tem que pedir perdão. Irmãos, nós somos impossíveis, mas o Senhor nessa noite Ele quer que nós sejamos restaurados. Às vezes a gente quer a restauração do nosso esposo, da esposa, dos filhos, da mãe, do pai, mas muitas das vezes nós estamos precisando da restauração. Para que eles sejam restaurados, nós precisamos ser restaurados primeiro. O ser humano, ele tem uma coisa que eu fico assim, impressionada, assim, né? Eu falo de mim, a gente é cheio de razão. É eu que tenho razão, o próximo está sempre errado, eu tenho razão. Irmãos, vamos fechar essas brechas. O Senhor é que tem a razão, e é Ele que nos orienta, é Ele que nos dá graça de nos humilharmos diante dEle, diante do nosso próximo. Humilharmos, que eu falo, irmãos, é de reconhecer que nós erramos, que nós falhamos. Não é porque esse povo de dentro está no mesmo copinho, que agora, assim, tipo assim, truco vale 6, não, isso é lá no mundo. Com o povo de Deus tem que ser diferente. Aquele que tem o Senhor é diferente. Esse princípio da semana eu ouvi uma jovem lá no Brasil falando assim, eu sei que assim, eu errei e tudo, mas eu tenho que orar mais para o Senhor me ajudar, porque o meu orgulho não permite eu pedir perdão. Irmãos, aí eu te pergunto, o meu orgulho não permite eu pedir perdão? Irmãos, então eu pensei assim, então tem que ter um encontro com o Senhor ainda, participa do louvor, diz que participa do louvor, que é louvorista, diz que é crente, tudo. É o que eu falei aqui, não é tempo de nós brincarmos de sermos cristãos, de sermos crentes, ou você é, ou você não é, ou você testemunha ou não testemunha. E ali eu fiquei escutando, eu falei assim, o meu orgulho não deixa. Nós vamos fechar essa brecha do orgulho. Né? Ela falou lá, mas muitas das vezes a gente é assim. Eu não critico não, porque se a gente não vigiar, o orgulho da gente toma conta, ele reina. Então vamos fechar, o Senhor quer que nós fechamos essas brechas. E ali, irmãos, o inimigo, ele no começo, ele fica cada vez mais curioso, porque o negócio está caminhando. Aí ele levanta mais ainda e ele arma um ataque contra aquele povo que está ali. Ele arma um ataque, mas aí o Neemias encoraja o povo. Neemias fica sabendo do que o inimigo está armando e chama o povo, reúne e encoraja e fala, lembrai-vos do Senhor e pelejai-vos.
Senhor, nessa noite, Ele fala com você, lembra de mim, lembra de mim, peleja, porque sou eu que te sustento, sou eu que te ajudo. E ali, irmãos, o Senhor me fez lembrar do Oni. O Oni é aquele que pode todas as coisas. O que é o Oni? É aquele que tem todo o poder, tudo pode, o onipotente, o onipresente, o onisciente. Aquele que está aqui, está lá onde você gostaria de estar e não pode. Igual às vezes eu falo, Senhor, como eu gostaria de estar perto do meu filho, como eu gostaria de poder estar lá, que eu ia fazer assim, eu ia falar assim, eu ia levar ele para a igreja. Irmãos, mas se não for o Senhor, não vai ser o meu agir, se não tiver intervenção do Senhor. Irmãos, não é eu que vou fazer, é o Senhor, é o onipotente, o onipresente, o onisciente, aquele que tem todo o poder. E aí, irmãos, avançando no capítulo 5, a gente vê na história que havia um problema interno ali em Jerusalém. Havia ali uma desigualdade social. Irmãos, e ali Neemias, com muita sabedoria, ele reúne o povo. Ali assim, tinha aqueles que estavam na miséria, tinha aqueles que tinham muitos que não tinham nada. E ali tinha aquele negócio de emprestar, e aí pegava os filhos, pegava terra como garantia, depois os pais perdiam os filhos porque não tinha condições. Era uma desordem, era uma desigualdade. Neemias reúne o povo e resolve aquela situação ali. Se vocês lerem o capítulo Neemias todo, vocês vão ver que delícia que é, como a gente aprende. E ali Neemias chama o povo e num diálogo ele resolve toda a situação. É o que eu falei, irmãos, nós precisamos ter diálogo dentro do nosso lar. Nós não temos tempo para conversar, discutir o relacionamento, discutir a situação dos filhos. Quando a gente chega em casa, às vezes é só para reclamar, fala do trabalho, do colega do trabalho, do patrão, não sei o quê. Menos tempo de falar, de dialogar sobre o que precisa melhorar no relacionamento, o que precisa ser reedificado no relacionamento, o que precisa ser restaurado. Nós falamos de tudo, menos da restauração, menos do que precisa melhorar no nosso lar, no nosso ambiente familiar. E ali no capítulo 5, ele encerra com um resumo dos 12 anos do governo de Neemias e o seu bom testemunho. Irmãos, aí quando fala assim do bom testemunho, o Senhor falou assim, um dia você falou, um dia eu falei, lá no Brasil, quando eu me converti, eu falei na igreja, eu queria passar na rua e queria que todo mundo olhasse e falasse assim, aquela é crente. Já vai uma mulher de Deus, aquela mulher é de Deus, ela é crente. E eu queria, e eu quero, eu desejo isso todos os dias. Mas o Senhor falou comigo, mas o bom testemunho, não quero primeiro que as pessoas lá de fora vejam você como uma mulher de Deus, como uma serva do Senhor, como uma cristã. Eu quero que a sua casa veja isso primeiro. É a sua casa, é o seu esposo, é sua mãe, são seus filhos, é seus irmãos. Eles que tem que ver primeiro que houve uma transformação, que houve uma restauração na sua vida. Aí sim os de fora vão ver. Que adianta lá fora ver se dentro não vê? Como eu disse, havia uma desigualdade social interna. De lá de fora, talvez todo mundo via lá o povo, uma união, mas só eles sabiam como era lá dentro. Irmãos, é necessário nós testemunharmos, ter bom testemunho, dentro da nossa casa, porque senão nós não vamos conseguir testemunhar do lado de fora. E aí, para encerrar, irmãos, no capítulo 6, o que me chamou muita atenção e que nós lemos aqui foi o discernimento e a determinação de Neemias. Ali, como nós vimos, Sanbalate e Tobias, eles enviaram mensagens a Neemias, para que fosse ter com eles. E aí, o que Neemias declara? Eu não posso, porque eu estou numa grande obra, eu não posso parar. Por que eu pararia para ir ter com vocês? Neemias, ele entendeu que ali era uma armadilha. E ele viu a prioridade na obra que Deus confiara nas mãos dele. Então, irmãos, que nessa noite nós possamos, no nome de Jesus, dar prioridade ao projeto de Deus. Amém. E finalizando, irmãos, no capítulo 6, a partir do verso 15 e 16, fala assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elu, em 52 dias. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas
e com o orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. Irmãos, isso do inimigo ter mandado 4 mensagens, houve mais tentativas. Mas se os irmãos lêem em casa, e aqui a gente viu que no final o muro foi erguido em 52 dias. E eu lendo, desde o ataque da Babilônia, desde quando tudo foi destruído até a reconstrução, foram mais ou menos 150 anos de ruína, tudo destruído. E em 52 dias foi reconstruído tudo. E ali a gente viu que o feito extraordinário e a desmoralização do inimigo. Irmãos, se você quer desmoralizar o seu inimigo, aquele que te afronta, aquele que quer te matar, te destruir, te roubar, destruir a sua família, busque ao Senhor. Não importa o tempo que está o seu casamento, aos seus filhos, a sua situação, seja qual for, está em ruína, não importa. O importante é que o Senhor é que peleja por você. Basta tão somente você observar a situação e ver como você deve agir. Você tem que dispor, agir, vigiar, irmão. Não adianta nós buscarmos se nós não vigiarmos. Uma das estratégias que eu achei interessante, eu não falei, ali, quando o inimigo tentava atacar, o que aconteceu? O Neemias colocou metade do povo para estar vigiando, armado, e a outra metade para trabalhar. Enquanto eles trabalhavam, eles também estavam com as espadas na bainha, outros trabalhavam com a mão e seguravam a arma com a outra. Eles vigiavam. Irmãos, é necessário nós vigiarmos, nós dispormos, nós buscarmos o Senhor, temos discernimento se é Deus ou se é o inimigo. Muitas das vezes o inimigo fala e nós achamos que é Deus que está falando. Irmãos, é ter discernimento, determinação e não parar. Irmãos, porque grande é a obra e não é tempo de nós pararmos. Amém? Eu vou convidar os irmãos que nesta noite desejam uma oração e necessita verdadeiramente de uma restauração. Eu vou convidar o ministério de oração, de intercessão da igreja, para estar aqui à frente juntamente com o pastor, para estar orando por você, você que deseja, você que tem alguma área da sua vida, do seu casamento, que está em ruína, e crê que o Senhor, Ele vai pelejar por você, Ele vai te sustentar, Ele vai te ajudar, que você possa sair do seu lugar e vir aqui receber essa oração. Mas se você venha com fé, crendo, e se disponha na presença do Senhor.